Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu estava aqui, crianças, lendo a minha Bíblia, aqui no livro de Tito, e eu fiquei muito inspirada. Tito era companheiro fiel do apóstolo Paulo. Eles eram amigos. E lendo este livro, essa passagem, essa carta, eu fiquei pensando como é importante nós termos amigos e também sermos amigos. Quantos amigos vocês têm? Vocês conseguem contar os seus amigos nos dedos de vocês? Amigos verdadeiros, eles são companheiros e eles também são fiéis, verdadeiros exemplos de bom comportamento e estão sempre nos ensinando coisas boas. Tem tudo a ver com a lição de hoje. Nós agora vamos orar, clamar pela presença do nosso Criador. Vamos lá? Deus Todo-Poderoso, Pai, mais uma vez estamos aqui, Pai, prontos para te ouvir. Abra as nossas mentes, prepara os nossos corações e fazei, Pai, com que saímos daqui mais sábios, sempre, sempre e sempre. Que nós recebamos essa lição como um ensinamento da Sua palavra para o nosso crescimento espiritual. Senhor, esteja do nosso lado, Pai, nos iluminando. Em nome de Jesus. Amém. E nós, crianças, chegamos à lição de número 9 e o título da nossa lição é Como Viver Corretamente. Essa lição está na carta que o apóstolo Paulo escreveu para Tito e os 3 capítulos são muito importantes para nós cristãos, para nós que estamos sempre buscando adorar a Deus em tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. E o versículo de hoje, crianças, ele está aqui no livro de Tito, capítulo 2, versículo 7, e ele diz assim: Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Tito, capítulo 2, versículo 7. Repitam comigo, acompanhando por aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Tito, capítulo 2, versículo 7. E eu te pergunto, como você tem se comportado? Como se comporta na sua casa, na escola, na igreja? Deus tem te visto e Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer te ouvir louvando e bendizendo o seu nome. Ele te escuta. E você, tem ouvido a voz de Deus? Me responde uma pergunta. Para onde os teus pés têm te levado? Você tem se comportado bem na casa de Deus? E as suas mãos, como as tem usado? Que seja para oferecer louvores a Deus. Lembre-se, você é um exemplo para as pessoas e como cristão precisa ter um comportamento aprovado por Deus. Não importa onde você esteja, o seu comportamento precisa ser o mesmo, precisa ser exemplar, assim como foi a vida de Tito. O nome Tito quer dizer responsável. E como eu disse no início da nossa lição, ele era amigo de Paulo. E quando Paulo escreveu esta carta para Tito, ele estava preso, mas Paulo não estava triste. E a sua mensagem era uma mensagem de fé, levando sempre a verdade, que é Cristo e a vida eterna que só Ele pode oferecer.
Paulo havia deixado Tito na ilha de Creta para cuidar da igreja e sua confiança nele ela era tão grande que ele chamava a Tito de verdadeiro filho na fé, irmão em Cristo, companheiro e cooperador, fiel administrador. Tito, crianças, ele acompanhou a Paulo na segunda e na terceira viagem missionária. Ele era companheiro, amigo e fiel, e nele Paulo confiava em todos os momentos. Como Paulo precisava continuar as suas viagens missionárias, ele consagrou Tito como pastor da ilha de Creta e Tito deveria nomear presbíteros para ajudá-lo nos trabalhos da igreja. E eles precisavam ficar atentos aos ensinamentos dos falsos mestres cretenses. E assim em nossas vidas, crianças, nós precisamos tomar muito cuidado com os lobos disfarçados de ovelhas. E para lhes calar, é preciso tapar as suas bocas com a verdadeira mensagem da salvação. E isso precisa ser feito de uma forma rápida, porque os falsos ensinamentos, eles crescem muito, mas muito rápido. Os falsos mestres, eles precisavam ser repreendidos, receber puxões de orelhas. E como eles eram muitos, Tito, ele precisaria de muita ajuda dos presbíteros. E os presbíteros, eles deveriam ser homens de boa conduta, obedientes, a amar ao Senhor e ter bom testemunho. Ser justos, fortes e firmes. Isso para ensinar aos irmãos na fé. Era preciso ser um exemplo de boa conduta, para que ninguém tivesse nada de mal a dizer sobre os cristãos. Crianças, é muito importante que vocês também se mantenham firmes e se comportem como verdadeiros cristãos e não se deixem enganar. Eu vou contar para vocês a história de 3 garotos, Daniel, Pedro e João. Certo dia, Daniel, Pedro e João se reuniram e João queria criar um clube, mas para participar deste clube, eles deveriam provar coragem. E sabe qual é a forma que ele encontrou para eles provarem coragem? Precisavam roubar alguma coisa sem que ninguém visse. E o João disse que ele mesmo já havia roubado um chocolate e ninguém percebeu. Deu um pedaço do chocolate para o seu amigo Pedro. Daniel não gostou nadinha dessa história, mas o Pedro decidiu que seria corajoso e saiu para a tarefa. Alguns minutos depois, ele retornou dizendo que havia conseguido. Ele havia ido até o sorveteiro, comprou um sorvete e enquanto o sorveteiro pegava o seu troco, ele roubou outro. João ficou muito satisfeito com a coragem de Pedro e o Daniel ficou muito triste e foi para sua casa. No outro dia, Pedro foi à casa de Daniel e a sua mãe o convidou para almoçar. Antes do almoço, o pai de Daniel, todos sentados à mesa, ele orou assim: Senhor, muito obrigada por esse alimento e também lhe agradecemos por ter enviado seu filho Jesus, por morrer na cruz por nós. Daniel ficou curioso e quis saber toda a história. E seu pai lhe explicou que Jesus pagou pelos nossos pecados e morreu na cruz para nós alcançarmos a vida eterna com Deus. No mesmo instante, eles ouviram um som do lado de fora. Era o carrinho do sorvete. Daniel imediatamente se levantou e correu até ele.
Quando ele retornou, o seu pai lhe perguntou o que havia acontecido e ele lhe disse que fez como Jesus. Ele foi até o sorveteiro para pagar um sorvete que seu amigo Pedro não havia pagado no dia anterior. Pedro ficou muito envergonhado e ele contou tudo para o pai de Daniel, que lhe explicou que é realmente muito difícil você resistir aos pecados do mundo, mas que Cristo já pagou o preço e por isso precisamos resistir. Ele também falou sobre o amor de Jesus e que o seu sangue inocente e puro, ele nos purifica, ele limpa os corações e as mentes, dando a cada um uma chance de se arrepender e aprender e crescer espiritualmente com a mensagem de Cristo. E o objetivo de tudo isso? Sim, o objetivo de tudo isso é um dia estarmos todos juntos, reunidos com Deus e Jesus em um só lugar. Pedro, crianças, ele se arrependeu de ter roubado aquele sorvete e ele compreendeu que precisava de Jesus para ser transformado. Todos os que amam e que servem a Deus, eles devem ser exemplo de bom comportamento e que os cristãos de seu comportamento afetam o que as pessoas pensam sobre Jesus. Por isso, devemos sempre fazer a coisa certa. Este é um momento muito especial que eu faço uma pergunta para você. Você quer fazer parte desse time, o time de Jesus? Você quer estar reunido com Deus e com Jesus no dia, no grande dia? Diga sim, receba-o para estar com você, receba-o para ser transformado, aceite-o para fazer morada no seu coração. Verbalize, diga sim, eu te recebo, Jesus, como meu Salvador. Amém. Muita atenção aos ensinamentos, que você seja exemplo de boa conduta e que você siga exemplos de boa conduta. Aprenda a identificar os falsos profetas. Cuidado com os lobos disfarçados de ovelha. A palavra de Deus é verdadeira. E você não será enganado. Basta seguir os ensinamentos do nosso manual de instruções, a nossa amada Bíblia. Vamos orar? Senhor, nós lhe agradecemos, Pai, por esta mensagem, agradecemos por estes ensinamentos, que o Senhor possa, Pai, nos fortalecer, nos dar sabedoria para seguir conforme a Tua vontade e caminhar segundo a Sua palavra. Amado Deus, assim como a Ti, Teu Pai, torna-nos fiéis, verdadeiros, sinceros. Nos ajude a ter boa conduta. Nos ajude a vencer os pecados do mundo e que nós possamos ser exemplo para as outras pessoas. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, essa foi a nossa lição de hoje. Que vocês tenham recebido em seus corações. Na próxima aula tem mais uma carta. Fiquem atentos e não percam nenhuma aula. Amém? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.